Então, agora, para finalizar nossa apresentação, hablemos um pouco de Argentina e as andanças do novo presidente Javier Milei. Então, preciso trazer isso aqui porque é importante. Primeiro eu vou trazer o trecho da nossa querida Andréa Saidi, uma colaboradora que de vez em quando aparece aqui no Zona Curva. Em questão aqui, ela estava no outro trabalho dela, onde ela faz um bico na Globo News. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Uma notícia que acaba de chegar, a Justiça Argentina suspendeu a reforma trabalhista, aquela que estava prevista no mega decreto do Javier Milei. Lins. Expectativas sendo realizadas, né? Desde quando saiu o mega decreto, o chamado revogaço do Milei, não foram poucos os analistas que levantaram questionamentos. Ele vai conseguir não só implementar tudo que ele está prometendo, mais de 300 medidas de grande impacto, mas também os questionamentos na justiça. Eles vão dar em alguma coisa? E muita gente tinha certeza que sim. Isso aqui não dá. Tem gente, ontem eu estava vendo um editorial, tudo bem que era de um jornal claramente hoje na oposição, que era o Página 12, que é um jornal mais progressista da Argentina, que falava até em crime de responsabilidade do Milei. Já? Em menos de um mês? E também lesa pátria, porque ele não poderia jamais assumir tantos poderes quanto ele assumiu e está nesse decreto. Mas nesse caso aqui agora, tinha, entre aquelas 300 e tantas medidas, uma reforma trabalhista profunda, que facilitava muitíssimo demissões, e aí prometia-se na equipe econômica dele, né, do ex-presidente do Banco Central da época do Macri, que também facilitaria contratações. A gente sempre ouve essa conversa. Quando você desburocratiza em tese, quando você facilita as demissões, você, na verdade, dá mais liberdade para o empregador conseguir também fazer movimentar o mercado de trabalho. E, na verdade, há ali conquistas, há direitos adquiridos, conquistas, construções também da política trabalhista que não basta uma canetada para você acabar com elas. É preciso haver discussão no Congresso, é preciso haver um consenso qualquer com parte, pelo menos, da sociedade, e me parece que o Milei talvez tenha dado um passo maior do que a perna. Libertar, carajo! O que aconteceu é o judiciário, né, a justiça argentina deu uma trava no desenfreado Milei. O cara fez um hiperdecreto com 300 medidas, mudando tudo, fazendo reforma trabalhista como se fosse nada, e aí chegou a justiça argentina, deve ter um Alejandro de Morales por ali, não necessariamente uma figura única tão poderosa, né, como é no nosso imaginário aqui no Brasil. O Alexandre de Moraes até fala bem isso nessa entrevista que ele passou agora. Tem muito essa mistura da pessoa física com a instituição. Ele não é tão poderoso assim. O cargo dele que é, né? Então, matar ele não necessariamente ia significar que o poder do Supremo ia tá restrito. Enfim, a gente viu ali uma espécie de freios e contrapesos funcionar na Argentina. É um bom sinal. Lembrando que, como eu disse, esse ano tem eleição nos Estados Unidos e um Trump junto com o Milei tende a desequilibrar muito a balança aqui no Ocidente para o trabalhador. Né? O enfraquecimento das instituições e a terceirização de toda a responsabilidade social na mão das empresas privadas que estão um pouco se fudendo para o social. O que importa é o lucro e o lucro apenas. Então, para dar um contexto um pouquinho mais elaborado, eu vou ler aqui agora uma matéria da Carta Capital, que é assinada por Carta Capital, portanto, editorial. Né? A Justiça Argentina suspendeu nessa quarta-feira, dia 3, parte do mega decreto editado em dezembro pelo presidente Javier Milei. A decisão reverte, na prática, uma reforma trabalhista editada pelo ultradireitista. A Confederação Geral do Trabalho, principal central sindical do país, acionou a Justiça Trabalhista contra o capítulo 4 do decreto. A ordem judicial, expedida de maneira cautelar, valerá até que seja proferida a decisão definitiva sobre a questão de fundo suscitada no processo. Porra, que juridiquês escroto, hein? A determinação partiu da Câmara Nacional de Recursos do Trabalho. Entre os aspectos do decreto mais criticados pela CGT estão a ampliação do período de experiência para 8 meses, a inclusão de bloqueios de vias como causa para demissão e alteração no sistema de indenizações. Segundo o mega decreto, a participação em bloqueios ou tomadas de estabelecimentos constitui injúria trabalhista
grave. Um dos juízes a votar pela suspensão de reforma, Alejandro de Morales, Alejandro Sudera, argumentou que, de acordo com as próprias considerações do decreto, a necessidade de adoção de tão numerosas medidas não seria objetivamente evidente. O que é certo e juridicamente relevante é que não estaria previsto o que se alega constituírem motivos de urgência para evitar a devida intervenção do Poder Legislativo no que diz respeito à legislação de fundo. Apesar da decisão, a CGT ainda não recuou da sua decisão de lançar uma paralisação geral em 24 de janeiro. E aí tem a íntegra aqui do mega decreto do Milei, mas aí já não tem mais porquê ir tão a fundo, porque já vai ficar muito técnico.